Salve galera, vamos continuar o nosso curso. Um abraço a todos, muita calma nesse período de isolamento. Estamos no módulo 4 que corresponde ao domínio dos mares e morros e o domínio das araucárias. Gostaria que você procurasse nesse mapa a terceira e a quinta legenda. Dá uma conferida. Agora procura a minha seta que indica o domínio dos mares e morros que corresponde à Mata Atlântica. A próxima seta, o domínio das araucárias ou da Mata dos Pinhais. Mas os dois domínios pertencem ao mesmo bioma, é o bioma da Mata Atlântica. Observando a nossa primeira legenda, você tem a Mata Atlântica original. Ela abrangia mais de 1 milhão de quilômetros quadrados no nosso país e predominava no litoral brasileiro. Agora, segunda legenda, é a Mata Atlântica remanescente. Isso quer dizer o que sobrou ou a Mata Atlântica atual. Lembrando que, infelizmente, ela foi destruída mais de 90%. Mas vamos lá. Gostaria que você olhasse o clima mais frio do Brasil. É o único clima mesotérmico, temperaturas médias, suaves e amenas. Esse é o nosso clima subtropical. É um clima temperado, pois a região sul predomina na região temperada do sul. Gostaria que você observasse a chuva, ela é proporcional, bem distribuída durante o ano. E a linha de temperatura no meio do ano, a partir de maio até setembro, está abaixo de 14 graus. Bom, o que a gente vai ter de guardar? É o clima que recebe a massa polar atlântica. É uma região marcada por inverno rigoroso e, consequentemente, geadas que comprometem a agricultura. Agora, diante do frio, toda conífera tem a folha estreita, pontiaguda, para não acumular neve. É a característica botânica mais importante da Mata dos Pinhais. Ela é aciculifoliada. Observando o mapa, a Mata das Araucárias, a área de ocorrência principal ou nuclear seria os 3 estados da região sul, porém, procura minha seta. Fora da área principal ou da área nuclear, você tem araucárias naturais nas serras do sudeste, exemplificando Poços e Caldas em Minas Gerais e Campos do Jordão em São Paulo, ambas na Serra da Mantiqueira. Como explicar essa ocorrência de araucárias no sudeste, até no Rio de Janeiro, por exemplo? A explicação está na altitude. A partir do momento que aumenta a altitude, cai a temperatura, justificando a ocorrência de uma conífera. Agora, olha a diferença. Mata Atlântica tem aquela palavra que a gente abordou na Amazônia. Ela é latifoliada, folha grande, a folha larga. A Mata Atlântica ou Mata Tropical. Ela abrange vários climas tropicais. O tropical de litoral, aquele que tem mais umidade devido à chuva orográfica, aquele tropical típico continental do verão chuvoso e inverno seco, que é do Cerrado, e o tropical de altitude que você está visualizando o pluviograma. Repare no meio do ano que a temperatura cai um pouquinho devido à altitude que a gente acabou de abordar. Agora, um pluviograma mais difícil, um pouquinho diferente, complexo, é o
clima tropical do litoral nordestino. É aquele clima diferente porque tem as chuvas de inverno. Veja se você lembra, é uma atuação também da massa polar atlântica. Repare a queda de temperatura a partir de abril, maio, o que acaba provocando a chuva frontal e, é claro, uma precipitação e uma chuva mais concentrada no outono e no inverno. Mas vamos lá, pensando exclusivamente no nosso estado de São Paulo, a vegetação ou bioma que predominava seria a Mata Atlântica com manchas de cerrado, mas você vai pensar no avanço da agropecuária, na exploração de madeira, na urbanização e, é claro, tudo isso justifica a elevada destruição do bioma da Mata Atlântica. Quais são as consequências? É a pergunta mais comum dos vestibulares. Processos erosivos, a perda de solo, alterações climáticas, como a redução de pluviosidade, e você vai ter a extinção de fauna e flora, obviamente. Vamos para a parte mais complicada do módulo 4. Por que o domínio tem o nome de mares e morros? Observe essa fotografia da região de Atibaia, com efeito e colorida. Os mares e morros é um relevo mamelonar ou meia laranja. Isso quer dizer morros arredondados, e você vai ter de pensar qual é o processo que explica esse arredondamento. A gente tem um processo exógeno correlacionado às intempéries atmosféricas e um processo endógeno tectônico provocado pelo magma lá no interior da Terra. Então vamos para a explicação mais difícil. Você tem um esquema da Serra da Mantiqueira e da Serra do Mar e o Vale do Paraíba no meio ou entre as serras. O relevo é antigo, pré-cambriano, primeiras eras geológicas, e você tem uma estrutura rochosa com rochas magmáticas como o granito e metamórficas como o gneiss. É uma formação muito antiga e você vai ter um desgaste por intemperismo e vai ter um movimento tectônico chamado de epirogênese. Então vamos tentar entender. Observe o esquema, à esquerda a Serra da Mantiqueira, um pouquinho mais elevada, e à direita a Serra do Mar, um pouquinho mais rebaixada. E no meio o Vale do Paraíba. Vamos começar pelas palavras mais complicadas. Tanto a Serra da Mantiqueira quanto a Serra do Mar é um pilar tectônico, é um horst, é um levantamento. Isso provém da força vertical do magma dentro da Terra, atuando na nossa placa tectônica sul-americana. Essa força provoca um levantamento, cuja palavra seria soerguimento. Então, repare, 2 soerguimentos dando origem a essas serras abordadas. No meio vai ocorrer um rebaixamento. Esse rebaixamento dá origem a um graben, que é uma fossa geológica. Na geologia britânica a gente chama de graben. Lá em cima, as intempéries é um intemperismo químico, seria a água da chuva provocando erosão e arredondando, mamelonar os morros. Todo o processo endógeno lá do magma você chama de epirogênese.
Então, como entender os mares e morros? É a soma do intemperismo químico com a epirogênese. E você está dominando uma das partes do relevo mais cobradas em vestibular. Aí, para você entender um pouquinho melhor o tectonismo que a gente viu, você vai procurar no mapa a localização do Brasil no meio, no centro da placa sul-americana. Isso justifica porque que o Brasil não tem intensos terremotos ou abalos sísmicos. O território brasileiro treme por falha geológica e, por exemplo, o Acre devido à proximidade andina. Mas o Brasil não é tão grave quanto Indonésia, Japão, que estão na divisa de placas no famoso Círculo do Fogo do Pacífico. Voltando ao Brasil, você vai caminhar para a direita, para leste, na nossa divisa, é a borda da placa. Lá tem duas flechinhas opostas, é o movimento tectônico divergente, é um afastamento de placas. Tente imaginar quais são as consequências, o resultado geológico. É um afastamento da placa sul-americana com a placa africana. Do lado oposto, caminhando a oeste, à sua esquerda, a nossa divisa lá no Pacífico está com a placa de Nazca, que é menor. Se você procurar as flechinhas, que é um movimento tectônico provocado pelo magma, você vai ter um movimento convergente. Seria um choque de placas tectônicas, a sul-americana com a placa de Nazca. Observe esse choque. Procure à sua esquerda a placa de Nazca e à sua direita a placa sul-americana. Nesse choque, que é um deslocamento convergente, ocorre uma subducção, é um mergulho da placa de Nazca. Ela mergulha para o interior da Terra num derretimento. Vai gerar uma fossa, um rebaixamento lá no Oceano Pacífico. A nossa placa, ela enruga e ela dobra. Daí a expressão dobramento moderno, que é a formação da Cordilheira dos Andes. Como esse movimento ainda ocorre hoje, você passa a entender terremotos no Chile, no Peru e, é claro, no Acre, mas numa intensidade menor. Curiosamente, a Cordilheira dos Andes, ela aumenta de altitude, pois o atrito ocorre até os dias atuais. Do outro lado, estamos agora no Atlântico. O deslocamento divergente, peço para você procurar as correntes de convecção. Na parte de baixo, a gente tem uma curiosidade. Se o afastamento for mais acelerado, o volume de magma extravasado aumenta, dando origem a uma montanha. Como essa montanha está em grande parte submersa, você tem a dorsal mesoatlântica. Ela divide a América em relação à Europa e à África. Observem a Islândia, que seria uma referência para você visualizar o começo da dorsal mesoatlântica. Então você visualizou os tectonismos mais famosos envolvendo os extremos da placa sul-americana. Só lembrando que a epirogênese é um movimento mais no centro, no meio da placa, e vai provocar altos e baixos.
e, obviamente, está próximo do nosso litoral. Então é por isso que está no meio da placa sul-americana. Pois bem, gostaria que você observasse esse exercício da FUVEST, que cita o Vale do Ribeira, que é o nosso litoral sul de São Paulo, marcado pelos quilombolas, aqueles descendentes escravos que habitam comunidades rurais. E onde fica o PETAR, o Parque Estadual das Cavernas. Esse exercício foi considerado difícil porque ele é de geometria, isso mesmo, né? Vai predominar a geometria para você resolver o exercício. Então, observe o esquema e as ondulações que a gente abordou do relevo de mares e morros. Então, eu já coloquei para você a resposta direta, a letra B, para você analisar essas palavras. Agora, da onde vem essa teoria? A teoria que mistura a geografia com a geometria, ela está posta, né, para você estudar, e a parte de baixo você percebe que a elevação do morro a gente pode chamar de anticlinal, e o rebaixamento do morro você pode chamar de sinclinal. Veja se você percebeu. Então, vamos recapitular: domínio dos mares e morros e domínio das araucárias. É o mesmo bioma e a única diferença é climática. Quando tem o clima macrotérmico, como os 3 climas tropicais que eu citei, a Mata Atlântica predomina, arbórea, latifoliada, heterogênea. E quando o clima é frio, mesotérmico, que é o clima subtropical, você vai ter as nossas coníferas, as nossas araucárias. Então é a mata dos pinhais, ela é arbórea, mas ela é aciculifoliada, a folha estreita, pontiaguda. Temos a tarefa, lembrando que a gente está na apostila 2, terminamos o módulo 4, e os exercícios que são recomendados para você estudar estão espalhados em outros módulos e é só você seguir. Gente, muito obrigado, não esqueça do isolamento, cientificamente ele é correto. Em breve voltaremos, saudades, né? Um beijo e muita paciência e bons estudos para vocês. Muito obrigado por me acompanhar nessa aula.